Eis-me aqui. E eu acredito na bênção que já é minha, em nome de Jesus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus. Glória, glória, glória. Rapaz, pode sentar, povo de Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. O som tá bom, gente? O som tá bom? A altura tá boa? Amém. Se precisar aumentar, a gente aumenta um pouquinho. Se precisar diminuir, acho que no caso só diminuir. Eu acho que o som tá bom. Em nome de Jesus. Como é bom estar na casa de Deus, né? Ô, glória. Melhor momento do dia, né? Amém? Temos aqui esse culto terça, temos culto quarto, culto na quinta em casa, né? Através da nossa live abençoada, já virou uma data de culto. Sexta-feira e domingão. Ô, glória. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar de conversão. Ah, pastor, mas então é para mim, eu já sou convertido. Ô, irmão, vou prestar atenção na palavra, amém? Nós vamos trazer um exemplo aqui que talvez eu deixar irmãozinho de cabelo em pé. Nós vamos descobrir aqui que tem um homem de Deus que caminhou com Jesus, mas que não era convertido. Acabou se convertendo, mas não ao quanto a gente acha que ele se converteu. Amém? Mas nós vamos começar em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. Quando vocês acham? Pastor, mas não é o culto da bênção completa? Não é para a gente falar de prosperidade, família, vida sentimental, alegria de viver? Sim, irmão. Mas há uma condição para isso tudo, né? A vida na presença de Deus, isso passa pela conversão. Amém? Vamos lá. Capítulo 3, Atos dos Apóstolos, falando do Novo Testamento, é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 3, versículo 19. Todos? Em nome de Jesus? Então vamos lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Amém? Irmãos, o que é ser convertido? O que é ser convertido? Vamos primeiro exaurir aqui esse versículo. A conversão ela começa pelo quê? Pelo arrependimento. Arrependimento do quê? Arrependimento da vida que nós levamos fora da palavra de Deus. Esse é arrependimento. Portanto, é um arrependimento que nos abraça no momento em que a gente crê em Jesus. Está tudo acontecendo simultaneamente. A palavra vem, toca no coração, a fé aflora e aí vem o arrependimento. A gente nega o que nós fomos, aceitamos Jesus e nos propomos a uma nova vida. Cerimonialmente a gente desce as águas. Cerimônia. Ao sair das águas, o velho eu ficou lá, aquela água suja do pecado, e agora nós vamos enxugar e seguir em frente para uma nova criatura. Nesse momento, ali simultaneamente, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois de descer as águas, vem o Espírito Santo e integra o nosso coração, se junta com o nosso espírito, religa o nosso espírito. Ao nos reconciliar com Deus, nós passamos então a ser santificados. Amém? E a gente vai se nutrindo da palavra, aprendendo cada dia um pouquinho, para a gente ser cada dia melhor. E aí a gente vai, e aqui é importante, entendendo que às vezes aquele primeiro ato de arrependimento não foi suficiente. Por quê? Porque alguma coisa ainda fica impregnada na gente. É como você toma banho às vezes correndo, principalmente quando a gente pinta. Quem já pintou parede? Pintou parede, você toma aquele banho. Você acha que você está limpinho, né? Você sai, ih, tem uma mancha aqui, ih, tem uma mancha aqui, ih, tem uma mancha no dedinho, ih, não sai debaixo da unha. Não é assim? A gente vai achando muito manchinha, tem que voltar e tomar outro banho. Às vezes, meu irmão, a gente sai das águas, mas ficam umas manchinhas ainda. Por isso que a gente não sai da água e pronto, estamos prontos. Não, meu irmão, nós vamos ter que aprender. O novo nascimento, ele nos diz o seguinte: é como o nascimento da criança. A gente sai da água do batismo engatinhando, sem dente.
A gente tem que tomar o líquido ainda, a gente tem que tomar o leite materno para começar. Só muito lá na frente a gente começa a comer picanha. Amém? Paulo nos escreve isso. O alimento sólido tem o seu momento. Irmãos, então é muito possível, muito provável, eu vou te dizer até que a regra e não a exceção, que o irmão que já conheceu Jesus, que já teve a fé ali dominando a sua vida, que já tem o Espírito Santo no coração, ainda precisa se arrepender. Ele vai encontrando defeitos que vão gerando novos arrependimentos. Está ficando claro, irmãos? Eu achava que eu já sabia tudo. Aí eu venho no culto, escuto uma palavra e falo: opa, eu não sabia que isso era pecado. Ou até eu sei que aquela palavra é um pecado, mas eu não consigo tirar aquela palavra da minha vida. Volta e meia e vejo praticando aquilo. Irmão, esse arrependimento desse problema, desse pecado, ainda precisa acontecer. Então, o que define o irmão e a irmã convertido? É o fato de aceitar Jesus? Também. É o fato de ter a vida guiada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus? Também. É o fato de frequentar a igreja, de participar da comunhão dos santos? Com certeza também. Mas não só. Não só. Crer em Jesus, ter a vida guiada pelo Espírito e pela palavra, frequentar a igreja. Necessários, mas não só. Nós temos que estar sempre dispostos a deixar a palavra nos tocar de tal maneira para que nós percebamos outras sujeiras que têm que ser limpadas, outros problemas que têm que ser abandonados, pecados arraigados que precisam desarraigar a gente. Portanto, a conversão não acontece uma vez, ela acontece várias vezes. Amém? Amém. Um grande processo ascendente de aperfeiçoamento. Está claro, meus irmãos? Então vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31. Olha que coisa interessante. Lucas 22, 31. Olha que situação inusitada. Não sei se os irmãos já prestaram atenção nessa nuance aqui. 22, 31. Lucas, Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 22, versículo 31. Vamos ver um diálogo de Jesus com um apóstolo. Qual apóstolo, pastor? O mais famoso. O mais famoso? Quem será o apóstolo mais famoso? Quem se arrisca? Quem é o apóstolo mais famoso? Aquele que andou sobre as águas, aquele que falava pra caramba. Vamos lá? Amém. Lucas 22, 31. 22, 31. Tem um fundinho aqui do céu. Tá gostoso, né? Um louvorzinho. 22, 31. Amém? Olha só, irmão, vamos lá. Disse também o Senhor: Simão. Quem que é Simão? Quem que é Simão? Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, irmão, olha o que Jesus está falando para Pedro. Quando você se converter, está claro? Quando você se converter, Pedro, aquele que abandonou o barco e seguiu Jesus, o que estava mais perto, onde Jesus ia, Pedro estava. Às vezes Jesus não andava com todos a porra, mas Pedro ele chamava. Pedro que subiu no monte da transfiguração, que viu Moisés. Esse Pedro, esse que é um dos primeiros que diz: Jesus, o Senhor é o Messias. Ou seja,
Fé não lhe faltava, mas Jesus está dizendo: quando te converterdes, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: irmão, olha para mim, Pedro não era convertido? Irmão, não adianta você falar, eu sou, eu tenho, eu estou. Não, você tem que agir. Às vezes o irmão fala, eu tenho fé, e imediatamente depois está praguejando alguém. Opa, olha o que o Senhor Pedro vai dizer para confirmar a mensagem de Jesus. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Pedro estava? Jesus vem e diz: mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Oh, irmão, olha só. Dá para saber se aquela noite, Jesus está falando que naquela noite haveria a negação. Nós já estamos sabendo que daqui a pouco Jesus está sendo preso, não é isso? Ou seja, Pedro está no final do ministério terreno de Jesus, antes da sua morte vicária. E nesse momento Jesus nos revela: Pedro, você não se converteu. Olha só, Pedro já estava 3 anos com Jesus e ele ainda não tinha se convertido. Irmão, ele já tinha aceitado Jesus? Tinha. Ele já tinha a vida guiada por Jesus? Sim, literalmente. Ele não estava atrás de Jesus? Estava seguindo a palavra. O Espírito Santo ainda não tinha descido, amém? A igreja ainda viria. Por isso ele não pode dizer que ele estava na igreja, mas ele vai ser o homem que fará o discurso da fundação da igreja, Atos 2. Mas naquele momento Jesus está nos revelando: Pedro, você ainda vai se converter. Irmão, olha para dentro de você e escuta essas palavras de Jesus e vê se ela faz sentido na sua vida. Eu não tenho que te julgar, amém? Nem o irmão que está do teu lado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para então se sentar na mesa assim. Será que eu mereço ouvir Jesus falar algo parecido comigo? Nós temos que pensar nisso. Pastor, meu CPF? Não. Ser pastor, obreiro, ministro, quem começou a frequentar ontem, quem está há 20 anos. Pedro estava há 3 anos do lado de Jesus e ele ainda precisava se converter. E a frase sequente, meu amigo, acaba mostrando por que Jesus falou aquilo. O que Pedro está mostrando nessa frase dele? 2 coisas: arrogância e mentira. Arrogância por ele se sentir tão bom ao ponto de seguir Jesus no seu sacrifício. Quem somos nós para nos comparar com Jesus? Jesus, meu irmão, minha irmã, ele perdeu até a última gota do sangue do corpo físico dele. Lembra que no final vem um soldado romano e enfia a lança e sai água? Não tinha mais sangue. Não é qualquer um que faria isso, né? E segundo, mentira. Pedro sabia dos seus limites. Pedro sabia dos seus limites. Pedro sabia dos seus limites. Eu e você, meu irmão, a gente pode ainda ter alguma coisa desse tipo. O problema de Pedro era a arrogância. Qual é o seu problema? Eu nunca vou falar do problema da irmã Maria. O problema da irmã Maria com Deus. Mas eu tenho que chegar em casa agora e pensar no meu. Amém? Cada um examinar a si mesmo. Ninguém vai tirar a cisco dos outros. Mas todo mundo vai tirar a travessão própria. O travessão de Pedro era arrogância, computada de mentira. Por isso que Jesus falou: você ainda precisa se converter. Amém? Irmão, eu não vou seguir na história de Pedro, mas a gente sabe, né? Pedro vai negar Jesus por 3 vezes, vai se arrepender amargamente. Jesus, então, quando volta, exerce misericórdia e perdoa Pedro. E dá a ele a linda comissão de organizar: cuida das minhas ovelhas, não é isso? E Pedro daqui a pouco vai fundar a igreja. Ele vai fundar a igreja num discurso de Pentecostes, Atos capítulo 2. Ele
sendo usado pelo Espírito Santo, junto com os outros apóstolos, no primeiro grande avivamento, primeira grande conversão em massa. Mas, irmãos, após a ascensão de Jesus, nesse momento aqui, Pedro ainda precisava se converter. Glória a Deus. A vida dele é linda, a tua vida é linda. Pedro se converteu. Pedro negou, entendeu, tomou o remédio amargo, voltou com tudo e virou um homem de ponto. Irmão, esse é o seu destino. Amém? Mas precisa se converter. Meu irmão, por que você não precisa ficar com medo, com receio? Pastor, eu estou tanto tempo na igreja, mas até hoje eu não me converti. Vamos escutar Pedro falar com a gente? Ele viveu essa experiência, amém? Ele viveu essa experiência na pele dele, na carne dele. Depois ele escreveu e nos ensinou. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Quem que pode nos ensinar? Pedro, ele viveu isso, a prática. 3, 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Onde está a carta de Pedro? Depois de Tiago, depois de Hebreus. Se for de trás para frente, Apocalipse, Judas, João, 2 Pedro. Amém? 3, 9. Espera aí, irmã, em nome de Jesus. Irmão Pedro fez a diferença. Pedro já estava fazendo a diferença. Irmão, quando a gente escuta isso aqui, a gente faz tanto sentido, tanta coisa. Pedro, por exemplo, que afundou, amém? Ele ainda precisava se converter. A fé dele ainda não era a fé que Deus tinha reservado para ele desenvolver, desempenhar a forma do que seria Pedro ainda estava por acontecer. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Olha o que Pedro está nos dizendo. Vamos lá? Item por item. Palavra por palavra. O Senhor não retarda a sua promessa. Deus não faz, Ele não segura. Aquilo que Ele disse está dito, está derramado. Ele não vai voltar atrás, amém? Está lá, está para você, está à sua disposição. Ainda que alguns a tenham por tardia, ou seja, ainda que alguns tenham que percorrer um caminho um pouco maior, ainda que alguns tenham que viver um pouco mais, buscar um pouco mais para alcançar essa bênção, mas é longânimo para convosco. Deus é misericordioso com todos nós, Ele é paciente com cada um de nós, sabe que cada um de nós tem o seu tempo, com grandes, não querendo que alguns se percam, ou seja, Deus vai esperar o tempo que tiver que esperar, para a gente não se perder, amém? Senão que todos venham a arrepender-se, como foi com Pedro. Pedro precisava viver aquela experiência da arrogância, ele precisava dizer para Jesus: Jesus, eu vou contigo até a cruz, para depois ele ver que ele era pó da terra, que negou o Salvador, e dizia: eu não sou nada, eu não sou ninguém. E aí, chorando, pedir perdão para Jesus. Jesus falou: meu filho, agora sim. Amém? Amém. E Ele está dizendo para nós: eu vivi isso. Eu sei que Deus vai esperar cada um de nós. Ele me esperou 3 anos. Amém? Amém? Mas eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto, irmão. Não precisa mexer com a Bíblia, não. Fica aí. Olha que Deus está fazendo uma relação entre converter-se e bênção. No caso aqui chamamos de promessa, não é isso? Promessa de saúde, alegria, paz, fruto do Espírito, amém? Acrescenta aí a família, porque crê em Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, tua família está ali, amém? Tudo de bom que Deus tem para nós, vida sentimental, prosperidade, a bênção completa. Olha, pode ficar aí, eu vou ler aqui devagarinho. Atos 3,19, que a gente abriu a nossa palavra. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério. Amém?
Conversão tem tudo a ver com resolução dos problemas, com receber as bênçãos, com viver a vida completa, alegre, feliz, em paz. Amém? Está ligado uma coisa a outra. E aí, meu irmão, que eu quero chamar a atenção. Às vezes tem irmão que está aqui na igreja, que já passou por aquelas características de aceitar Jesus, né? De seguir a palavra, de estar na igreja, mas meu irmão ainda não conseguiu alcançar a bênção dele. Mas eu não consigo arrumar meu marido, mas eu não consigo o filho que eu estou querendo, mas eu não consigo melhorar de emprego, mas eu não consigo acabar com a gente, mas eu não consigo vencer essa doença, meu irmão. Por quê? Porque está faltando algum arrependimento aí. Amém? Porque Deus, olha o que Pedro falou, Ele não retarda, Ele espera. Ele espera. Mas Ele não recua, Ele te espera. Então Deus está esperando você. Quando eu estou falando para você, amém? Para quem está ouvindo aqui, precisa ouvir essa palavra. Você precisa se arrepender de alguma coisa. Lembra quando Abraão foi fazer aquela oferta para Deus e vieram os pássaros e ficaram entre ele e Deus? Quando há algum problema que contamina a conexão, o que Abraão fez? Enxotou os pássaros. Não é isso? A gente tem que tirar o lixo da nossa relação com Deus. Tem que cortar os problemas que estão impedindo a comunicação. Amém? Porque a reconciliação significa o quê? Religar. Então, se às vezes já tiveram, a gente teve aqui mau contato, já viu mau contato? Às vezes a coisa falha um pouquinho assim, às vezes tem um mau contato ainda. Às vezes você tem que tirar o plugue e limpar ele direitinho, assoprar e colocar de novo, não é isso? Tem que limpar, meu irmão. Tem ainda alguma sujeirinha aí. Arrependei-vos para viver o refrigério. Arrependei-vos para se converter. Arrependei-vos, se converta e viva a promessa. Glória a Deus. Para terminar a palavra de hoje, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O pecado de Pedro era arrogância. Qual é o seu? Pergunte-se, meu irmão, qual é o meu? Eu estou na igreja, eu me converti, eu acredito em Jesus, eu entreguei minha vida para a palavra. Por que a bênção não aconteceu, irmão? A premissa às vezes não foi realizada. Você ainda não se converteu. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para então comer desse pão, tomar desse cálice. Tem que se examinar, meu irmão. E quando que eu me examino, pastor? Uma vez por semana? De vez em quando? No dia da Santa Ceia, quando o reverendo dá aquele espaçozinho para a gente orar a Deus e pedir perdão, é ali? Não, irmão. Lembra de Jesus falando? Aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz todo dia e segue. Todo dia você tem que se examinar, meu irmão. Às vezes, várias vezes por dia. Amém? Para concluir, 7:14. Todo mundo? 7:14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Pastor, por que quando você fala Tessalonicenses, você fala segunda? Quando você fala de Crônicas, fala de segundo? Porque Crônicas é um livro masculino, carta feminino. Então Tessalonicenses é carta, segunda aos Tessalonicenses. Quando é Crônicas, é segundo Crônicas. Bem? Estão comigo? 7:14. Olha aqui, meninos, vocês conhecem. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? É aí que a bênção acontece. Glória a Deus. Aquela salva de palmas para nós. Deus